reflexão de hoje é sobre o profeta Isaías, um pequeno trecho da profecia do Isaías encontrado no capítulo 35, versículos de 4 a 7. A liturgia nos oferece um pequeno recorte de um texto um pouco mais longo, que a gente pode dizer que começa no capítulo 34 e termina no capítulo 35, versículo 10. Esses dois capítulos formam uma espécie de conclusão da primeira parte do livro do profeta. Uma conclusão que é também chamada de uma conclusão apocalíptica, porque retoma alguns temas que se relacionam com uma esperança de algo que haverá de acontecer em um futuro. É um futuro breve, por isso esse pequeno apocalipse não se compara, de fato, àquele grande apocalipse tradicional, aquele que encontramos também no Novo Testamento e em outras passagens de Isaías. Isto é um apocalipse que fala de uma amplidão maior, de um tempo mais largo, onde as coisas deverão acontecer. Este pequeno apocalipse de Isaías, que conclui a primeira parte do seu livro, digamos assim, é algo que está para acontecer. O seu cumprimento é breve. Mas aquele trecho que é escolhido para a nossa reflexão de hoje é um trecho que, de fato, é o mais importante, podemos dizer assim, porque é aquele que manifesta de qual alegria se trata. Qual é a esperança, qual é a alegria que é manifestada ali pelo profeta Isaías. E é claro que esses dois textos, esses dois capítulos, se conectam também com aquilo que será dito mais adiante, no momento em que o povo se encontra no exílio. Portanto, é um trecho que serve de conclusão para o que foi dito antes, o profeta do 8º século, mas também parece refletir aquilo que foi a realidade dos seus discípulos no tempo do exílio. Daí vermos o quanto os pontos de contato entre esse texto e o que vai ser dito em seguida nos parece remeter, de fato, à realidade de um povo que, vivendo no exílio, espera pela libertação. O texto desta liturgia de hoje diz-nos assim: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Essa primeira frase já nos dá o tom de quem são aqueles destinatários dessa profecia. A primeira coisa que nos chama a atenção é as pessoas deprimidas. É preciso talvez a gente fazer uma observação a respeito disso. O nosso texto bíblico não fala exatamente pessoas deprimidas. Essa expressão não está ali descrita no hebraico. É uma expressão difícil de compreender porque, afinal, não é exatamente isso que é dito. E quando comparamos as nossas traduções, vemos o quanto essa diferença de tradução nos ajudam a entender a dificuldade. Portanto, teríamos que dizer pessoas acovardadas, pessoas acabrunhadas, como se diz muito no Nordeste, né, por causa do sofrimento, abatidas por causa da dor e, quem sabe, por causa da decepção, da frustração. Podemos encontrar razões para isso, mas são pessoas que vivem uma situação de desânimo. É isso que vai ser dito em seguida: criai ânimo, não tenhais medo. É através dessa exortação do profeta que a gente pode compreender melhor que ali não se trata propriamente das pessoas deprimidas quanto à doença da depressão dos nossos dias, não é? É muito mais o estado de ânimo. Então não é um convite a pessoas deprimidas essa profecia, mas é um convite àqueles que estão com o ânimo abatido, acovardadas diante do sofrimento, diante da dor. E essa é uma realidade que estará presente na vida de todos nós sempre, não é? Sempre é possível se encontrar nessa situação ao longo da vida. Por isso, essa palavra não é para quem tem depressão, mas é para todos os que buscam o melhor, que podem esperar em Deus a sua força, o seu ânimo para superar, digamos, esses momentos difíceis da vida. E não à toa esse texto, que logo em seguida se continua, vai falar justamente de um Deus que vem com poder. Ele é a vingança diante do mal. Isto é, se eu não posso destruir o mal que me destrói, eu sei que é Deus quem vai vingar por mim. Então, essa vingança significa que Deus vai tomar as minhas dores, né? Deus vem em meu socorro. Esse é o sentido. Não que Deus vai se vingar contra qualquer um que tenha nos feito mal. É contra o mal mesmo que Deus se apresenta como vingador. Mas de que maneira? Revelando, ou melhor, recordando ao povo que Ele é o seu Deus. Uma expressão que pode parecer banal, porque a gente a lê com naturalidade. Ele é o vosso Deus, não é? Vede, é vosso Deus. Mas não é qualquer. É uma expressão que se conecta a uma outra bem conhecida. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Portanto, recordar que Deus é o vosso Deus é um convite para que o povo também diga: eu sou o seu povo, e, portanto, se encoraje novamente a seguir os seus passos, seguir os passos deste Deus que vem para vingar contra o mal, isto é, resgatar do mal. E ali, a última frase é aquela que realmente dá o sentido, melhor, dá a síntese: Ele é que vem para vos salvar.
Não virá um outro qualquer. Não é um ser humano, não é uma realidade humana que vos salvará, mas é Deus mesmo quem vos vai salvar. Ele é o vosso Deus. É Ele que vem ao nosso encontro. Esse protagonismo de Deus na salvação é o que realmente importa nesta frase de Isaías, que foi colhida pela nossa liturgia de hoje. Por quê? Porque em seguida vamos encontrar uma descrição do que significa concretamente que Deus nos salva. E aí vemos o que diz o profeta. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os olhos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. Essa expressão, que se liga, claro, creio que todos nós podemos nos recordar, uma expressão do Evangelho de Mateus, onde o evangelista escolhe este texto do profeta Isaías para ilustrar a ação de Jesus. Jesus é aquele que salva. Né? Jesus salva, é o nome mesmo de Jesus. Né? A tradução Yoshua, Yahvé salva. E assim, a expressão que Mateus utiliza é colhida aqui, dessa profecia de Isaías. Mas uma profecia que não está em qualquer lugar. Ela aparece quando o profeta anuncia ao povo que está numa situação de dor, de opressão, de frustração diante da religião, vamos dizer, porque afinal eles perderam o lugar da sua terra e agora vivem em uma terra estranha. Essa frustração é aquela que Deus vem salvar, libertar. O convite do profeta Isaías, portanto, meus irmãos, é um convite para todos nós, num tempo como estamos vivendo, um tempo em que podemos nos sentir assim, acabrunhados, amedrontados diante do mal, e o profeta vem nos dizer que Deus é aquele que nos vinga, porque Ele é o nosso Salvador. Tenhamos, portanto, no coração esta certeza. Se Ele é o nosso Salvador, é aquele que pode nos oferecer uma esperança. Portanto, antecipadamente já nos alegramos, porque sabemos que Ele não nos abandona. Ele transformará em lago a região sedenta, em fontes de água. Que o Senhor nos abençoe.